Helg, que é o REC Logística, foi um comunicado ao mercado de um fundo que tem menos de 10 mil cotistas. Eu confesso que eu acabei não resumindo aqui para colocar nos slides, mas eu posso compartilhar aqui, ó. Está aqui o documento do comunicado ao mercado, que, na minha opinião, deveria ser um fato relevante, na minha opinião. De qualquer forma, o fundo não tem 10 mil cotistas, não é dos fundos que a gente fala com frequência aqui. Mas ele comunica aos cotistas e ao mercado em geral que a partir do mês de março de 2023, o resultado caixa do fundo não será distribuído mensalmente, com o objetivo de viabilizar opções para o cumprimento das obrigações do fundo, ou seja, pagar as dívidas por alavancagem. O resultado caixa acumulado não distribuído será incorporado ao valor patrimonial, podendo ainda ser distribuído tão logo ocorra um ou mais eventos de liquidez para quitação das obrigações. Entenda-se, venda de algum imóvel. Evento de liquidez é, né, tornar ativos em dinheiro. Então, já está dito aí que a gestão busca vender imóveis. Essa medida tem por objetivo proteger a saúde financeira e o interesse dos cotistas do fundo. E destaca-se que a equipe do Helg continua empenhada no esforço de realizar a venda dos ativos do portfólio do fundo. Destacou o que já estava dito no parágrafo anterior. Então, o Helg é um fundo de logística, tem lá uma alavancagem, que independente do tamanho dela, foi assunto da conversa do Clube Fim Entrevista, independente do tamanho em si, o prazo chegou. Né? A data de pagamento de uma parte relevante das dívidas chegou, e aí o fundo, obviamente, quando fez a alavancagem, como praticamente todos, contava com a possibilidade de fazer novas emissões de cota ao longo do caminho. Então, eu faço uma alavancagem, vou ter um pagamento importante daqui 2 anos e meio. Até lá eu já fiz mais uma emissão de cotas. Não fez. Por quê? Porque ninguém conseguiu fazer, porque o mercado fechou e tudo mais. E aí o que ele pode fazer? Ele pode vender um imóvel, como ele está dizendo que vai buscar fazer, e principalmente ele pode tentar renegociar essa dívida. Nesse momento, qual custo iria para essa dívida renegociada? Então pode ser que ele tenha tentado renegociar e não conseguiu, tenha tentado renegociar e do outro lado o credor falou, beleza, topo, lógico, IPCA mais 13%. Ele fala, não vou, eu que não topo agora. Né? E acabou levando então a decisão de parar de distribuir os rendimentos, vamos usar o termo técnico, parar de antecipar a distribuição de rendimento semestral, certo? Segurar esse dinheiro para fazer frente à dívida que tem que ser paga. Agora, quando chegar o final do semestre, então, por que eu estava falando do termo técnico? Porque a lei diz que tem que distribuir a cada semestre. Os fundos distribuem mensalmente como antecipação do rendimento. Quando chegar o final de junho, pouco importa ele parar de distribuir agora, ele vai ter que distribuir em junho. Se foi lucro, ele tem que distribuir. Agora, se o fundo não está tendo lucro, então ele tá dizendo aí, ele vai parar de distribuir o resultado caixa. Volta aquela discussão lá, desde o caso do MXRF e tal. Então, se o fundo não está tendo lucro, e ele não, então vai parar de distribuir, e aí no final do semestre ele vai mostrar para a CVM não distribuir porque não tive lucro, ok. Ou então, no meio do caminho, ele vai ter que convocar uma Assembleia Geral para pedir autorização para os cotistas para não distribuir esse lucro, e aí sim incorporar o valor patrimonial e com isso fazer frente ao pagamento dos CRIs. Quer comentar alguma coisa, Nádia? Então vamos lá, lembrando algumas regrinhas que, de novo, a gente fala nos cursos, fala nas lives e às vezes falta o fato real para a gente poder mostrar. Isso. O fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do seu rendimento, do seu lucro em regime de caixa. É assim que está na lei lá de 93. Quando um fundo faz uma alavancagem, ele tem uma parte que é a reposição do capital, que é a devolução do dinheiro que ele tomou emprestado, e ele tem os juros. Os juros são considerados despesas. Então, o fundo recebeu o aluguel e pagou tanto de juros, um anula o outro e isso come do resultado, isso compõe o resultado positivamente ou negativamente. A devolução do capital
Não é considerado despesa. Então, num mundo teórico, o fundo tem que arrumar dinheiro de outro lado. Ele, teoricamente, não poderia usar a receita de aluguel para pagar o capital. Ele teria que arrumar dinheiro de outro lado. As duas hipóteses. As hipóteses mais comuns são fazer uma emissão, que é difícil nesse preço, rolar a dívida, o que também nem sempre é possível, vender alguma coisa, o que também não é fácil. E a, a data está chegando, né? A carência ela acaba em dezembro. E então, é isso que aconteceu. Estamos chegando a esse ponto. E aí, se o gestor, o administrador, quiserem usar o dinheiro do rendimento para poder pagar a despesa de capital, e aí, no caso, vai ter distribuído menos de 95% do resultado, ele tem que chamar a Assembleia para aprovar essa distribuição abaixo de 95%. E essa distribuição não é, essa autorização ela não é permanente, ela é por semestre. Então, se nesse primeiro semestre eles quiserem fechar o semestre distribuindo menos de 95%, ao final do semestre vai ter que chamar uma assembleiazinha para pautar sobre isso. É quórum simples, então teoricamente é mais fácil. E aí vai passar o segundo semestre todo. No final do semestre, fechou distribuindo menos de 95%, vai ter que chamar uma outra assembleiazinha, absolutamente independente da anterior. E aí, passado mais 6 meses, quanto tempo for necessário para isso. Não é uma situação fácil do Helge, não é. A alavancagem foi feita tomando-se por base certas premissas, né, de futuro que não se materializaram. Se tivesse materializado, o ganho teria sido fantástico, seria tipo o HGRU da vida, talvez até mais do que isso, etc. Não se materializaram. Parte do risco da alavancagem é que ela dá errado às vezes. E aqui foi o que aconteceu. Comentário que a gente estava falando aqui em off, eu vou trazer aqui para a live. Fato relevante ou não como fato relevante, a regra diz aquilo que tem que ser comunicado como fato relevante. O resto pode ser divulgado como fato relevante, pode ser divulgado como comunicado a mercado, etc. A legislação não obriga coerência, de forma que, como eu usei no nosso exemplo aqui em off, um fundo imobiliário pode, na segunda-feira, soltar um fato relevante porque locou 1% da área e na terça não soltar o fato relevante porque locou 2%. Então, as pessoas às vezes estranham algumas coisas, como o Arthur comentou aqui, para alocar 1% solta o fato relevante, para não distribuir rendimento não solta. A legislação não obriga a coerência, digamos Sim. assim. Esse é o fechamento melancólico, digamos assim, porque, para quem não sabe, o Helge está saindo do IFIX, então, quer dizer, vai ficar ainda menos visível ao mercado, porque na previsão de rebalanceamento do IFIX, agora que começa na primeira segunda-feira de maio, está previsto que o Helge será excluído da carteira. Então, quer dizer, um fim melancólico para a presença dele dentro do IFIX. Essa semana foi o fundo que mais caiu e é o que acontece. Comentários do André Bassi aqui, ele estava respondendo ao Marcos, dentro do semestre pode tudo, inclusive nada. Não precisa de assembleia para não distribuir durante o semestre, mas precisa de aprovação da distribuição em valores abaixo da regra de 95% ao final do semestre. E aí alguém perguntou, mas e se não aprovarem? Porque alguém comentou que a gestão teria dito que, mesmo que a Assembleia não aprove, eles não distribuiriam. Está aí uma conversa que já tivemos também, que é uma coisa curiosa, é infringir uma regra que não existe previsão de penalidade. A lei diz que tem que distribuir 95%, aí ela não diz, caso não distribua, vai acontecer isso, isso, isso. Então já teve fundo que não distribuiu e não aconteceu nada na realidade.
Mas aí eu quero lembrar aqui, o Moise Politi fez uma live pelo Instagram, acho que até pessoal dele, e a gente no Clube FINews deu a notícia, e a Lu pegou aspas da própria live feita, além de ter feito contato lá com a gestão. Deixa eu ver se todo mundo está enxergando aqui. Tá, né? Então, aqui, notícia do Clube FINews. Primeiro, aspas aqui, ó. Os 70 centavos por cota ficam retidos no fundo. Eles não desaparecem, não evaporam. A única coisa que acontece é que esse rendimento não estará no bolso do investidor, estará dentro do fundo. De fato, né, e depois destinado a sair do fundo para fazer frente às obrigações. Então, para diminuir o passivo, com isso acaba aumentando o ativo. Mas concordo com essa colocação. Né? O grande atrativo do fundo imobiliário é, sem dúvida, a distribuição de rendimento mensal. Mas se ele não distribuiu, não é que o dinheiro não existiu, evaporou, ele está lá dentro, como se fosse um outro tipo de fundo de investimento. O que mais? Aspas também, palavras do Moise, não é uma coisa confortável, mas em termos de preservação de patrimônio, é uma coisa positiva na nossa visão. Polito explicou que quando o fundo realizou a aquisição dos imóveis, um deles foi adquirido com compra a prazo, diante da expectativa de que no futuro seriam feitas novas emissões de cotas para viabilizar o pagamento da compra. E se trata do imóvel lá de Camaçari, na Bahia. Acho que é isso. Depois, se quiserem, leiam lá no Clube FINews. Então, é isso que a gente tinha comentado. Comprou alavancado com a premissa é sempre a de que farei novas emissões de cotas e vou reduzindo a alavancagem, então antecipo a uma emissão quando eu faço uma alavancagem. O mercado fechou, não conseguiram fazer emissões, nem eles, nem ninguém, e chegou a hora de pagar uma parte relevante da dívida. Então, alguma coisa tem que fazer. Então, ou joga a dívida mais para frente, ou vende imóvel, ou para de distribuir. De qualquer forma, ó, comentário do Bassi aqui, ó. Os aluguéis retidos entram para o valor patrimonial e não desaparecem. Ok. O que faz o dinheiro desaparecer são os juros que se pagam. Isso sim, retira dinheiro do caixa do valor patrimonial, exatamente. E essa é uma situação que está provavelmente parecida com o XPPR, né? Vai ficar. Como o ativo está alugado, ok, eu acho que ainda tem um carrego positivo aí, mas está drenando cada vez mais dinheiro indo para o serviço da dívida, para pagar a dívida, do que podendo sobrar para distribuir para o cotista. Ainda mais que essa é uma dívida que, se não me engano, é em CDI, o CDI subiu demais. Né? Ó, concordo, juros corroem o patrimônio.